Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. É isso mesmo, o que significa a expressão bíblica do Salmo 81 e versículo 10? Abre a tua boca, ou abre bem a tua boca, e tá encherei. Fica conosco até o final, porque nós buscaremos no contexto do Salmo 81 e alguns outros versículos examinar essa verdade bíblica que tem sido distorcida na boca de algumas pessoas, mas que nós aqui do canal Bíblia de Fato, nós procuramos o que há na Bíblia de fato para nos instruir e adquirirmos da parte de Deus sabedoria. Então vamos ao Salmo de número 81. O Salmo de número 81 é um salmo de repreensão ou de admoestação a Israel pelas suas faltas, por aquilo que Israel deveria fazer e não fez. Dos versículos 1 ao versículo 4, Deus lembra a Israel os estatutos de festejar o Senhor nas festas que são estabelecidas para o povo de Deus de forma perpétua. Ou seja, Deus convida nos versos 1 ao 4 para que Israel constantemente adore ao Deus Todo-Poderoso. Dos versículos 5 ou dos versos 5 ao 7, Deus lembra a Israel que o Senhor os libertou, que o Senhor os ouviu na hora da sua angústia no Egito, no seu clamor pelo sofrimento, e Deus os provou no deserto quando os tirou da terra do Egito. Então Deus está fazendo uma trajetória neste salmo, dizendo o seguinte: eu os livrei para que vocês fossem os meus adoradores. Em resumo, é isso que Deus está falando. Do versículo 8, Deus lamenta porque Israel não ouve os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas ordenanças. Ele diz: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, se Israel me ouvisses. No versículo de número 9, ele lembra a questão da idolatria. E ele diz: não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Ou seja, ele está dizendo: ah, se Israel me ouvisse e não fosse idólatra. Então Deus está aqui admoestando, repreendendo o seu povo por causa da sua idolatria e por eles não colocarem Deus como prioridade para adorarem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9, você verá as malignas abominações da idolatria de Israel, algo terrível que o povo de Deus fez com o Senhor. Segue a sequência, o texto a ser estudado é o verso de número 10, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre a boca e tá encherei. Em Êxodo capítulo 20, os versículos 1 em diante, Deus fala a mesma coisa a Israel antes de lhes trazer os 10 mandamentos. Então Deus está dizendo: se eu libertei vocês, agora me ouçam para obedecer. Eu tenho autoridade, a graça libertou vocês. Agora me obedeçam. Quem não obedeceria? Aquele a quem deu a Israel a alforria, a libertação do Egito e, consequentemente, dos seus pecados. Ele continua o salmo depois do verso de número 10, nos versos 11 e 12, por eles negarem a Deus, Deus os entregou à sua própria vontade. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram nos seus próprios conselhos. Veja que a repreensão de Deus aqui é porque Israel não ouve a palavra de Deus. Israel não para ouvir a palavra de Deus, as admoestações e os ensinamentos do Senhor. E por não ouvir e não querer Deus, eles agora se enveredaram por um caminho de trevas e um caminho de idolatria. Dos versículos 13 ao versículo 15, ou versos, Deus lamenta a dureza de Israel em não lhe ouvir e fala como seria se Israel ouvisse e se Israel fosse obediente ao Deus Todo-Poderoso. O texto diz: ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Aí ele diz como seria: em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-leiam sujeitado, e o tempo dele seria eterno.
Então, tanto Deus mostra nesse salmo como está a situação de Israel por desprezar a sua palavra e como seria se Israel obedecesse a sua palavra. E aí chega o verso último, que também nos ajuda muito a elucidar essa verdade do verso 10 de o que significa abre a boca e tá encherei. Encherá de que e como? O verso 16, ele diz: E eu o sustentaria, se Israel fosse obediente, com o trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Esse verso é muito interessante porque todos sabem que dentro da simbologia, figura e sombra da Bíblia Sagrada, que trigo representa a palavra. Trigo também fala do povo de Deus, mas trigo representa a palavra ou o alimento. E o mel também representa a doce palavra do Senhor. Tanto é que na cultura do povo hebreu, quando as criancinhas com o pedagogo aprendiam as palavras para começar a aprender a ler, eles cobriam com o seu lápis, que é uma cana, as palavras que foram desenhadas com mel. Enquanto eles cobriam, ou seja, a motivação era o sabor do mel. Eles cobriam e lambiam o mel. Então é símbolo da palavra. E ele cita no verso 16 a rocha, e todos sabem, dentro da figura e simbolismo bíblico e dos tipos de Cristo na Bíblia Sagrada, que rocha, principalmente na peregrinação de Israel no deserto, a rocha era Cristo. O autor aos Hebreus nos explica isso. Então, como nós podemos elucidar o abre a boca e tá encherei? O que Deus estava falando a Israel nesses versos? A interpretação equivocada desse texto, assim também como Mateus 10, 20, quando o Senhor diz que e não necessitará que se preocupe no que falar, porque o próprio Senhor vos dará a palavra no tempo certo. Naquele texto de Mateus 10, 20, o texto está falando sobre estarem diante do sinédrio, diante de acusação e de juízo. Deus lhes daria sabedoria diante dos acusadores. E no Salmo 81:10, nós podemos pegar mais duas referências. Jeremias 1:9, quando Deus colocaria as palavras na boca de Jeremias para ele profetizar, ou seja, Deus lhe daria por inspiração as profecias para a nação de Israel. E também Ezequiel 2, do 8 ao 10. Vamos ver o que diz? Ezequiel, capítulo de número 2, do 8 ao 10, Deus diz: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava escrito um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Diante da visão de Deus, que desceu no seu carro, trazido pelos querubins, Deus dá a Ezequiel a palavra para ele se alimentar, ou seja, a palavra para ele profetizar. João Batista diz que estava no deserto e veio a ele a palavra do Senhor por inspiração. Então, se o Salmo 81 está falando sobre um Israel que não dá ouvidos aos mandamentos, estatutos e ordenanças de Deus, quando o texto diz abra a boca e come o que eu te dou, simplesmente o texto está dizendo você precisa me ouvir. A exortação do Salmo 81, se Israel me ouvisse, se repete algumas vezes. Então, se Israel ouvisse ao Senhor, Deus o alimentaria com a sua palavra, que é algo recorrente nas Sagradas Escrituras. Também em João, no capítulo 6, Jesus Cristo repete isso e diz: Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele não fala de um ritual, ele não fala da ceia, mas ele está falando da verdade, está falando da palavra, está falando em absolver, colocar para dentro a doutrina do Senhor. E aqui no Salmo 81:10 ele fala a mesma coisa. Interessante é que quando vamos para outras traduções, o nosso entendimento ele se abre um pouco mais. Confira comigo. Na corrigida, que é a que nós analisamos primeiro, o texto e o final do verso 10 diz: Abre bem a boca e tá encherei. Depois, a atualizada diz: Abram bem a boca e eu a encherei.
Depois, a Bíblia de Jerusalém diz: abre a boca e eu a encherei. Depois, a nova versão transformadora, parecida com a Bíblia de Jerusalém, diz: abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Depois, a nova tradução da linguagem de hoje, que vai se aproximando da elucidação, diz: abra a boca e eu os alimentarei. Depois, a Bíblia judaica completa diz: abra a boca e eu o alimentarei. E por fim, a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová diz: abra bem a sua boca e eu a encherei de alimento. Então, o teor do verso é o seguinte: que eu vou alimentar vocês. Vocês estão vazios da doutrina por não me ouvirem, não tem mandamento, não tem palavra na mente, e agora eu vou alimentar vocês. Então ele está usando ouvir e comer. Então vocês não me deram ouvidos, mas vocês precisam agora dar ouvidos. E ele usa a figura do alimento. A palavra é alimento. Nós nos alimentamos da palavra. Então o texto não está falando de nada espontâneo, que eu vou começar a falar e Deus me ajudará a falar coisas da palavra. Sem preparo da palavra, você não terá a palavra. Israel está vazio de palavra. E o que Deus está proclamando para Israel é: abra a boca, porque você precisa de alimento. Você precisa dos mandamentos, das leis, das ordenanças, dos conteúdos da Sagrada Escritura. E é isso que o texto, simplesmente, do verso 10 está falando. Abra a boca e eu a encherei, eu lhe darei o alimento necessário para que você não viva em pecado, não viva na idolatria e tenha sabedoria para me obedecer. Veja a Bíblia como é maravilhosa e como é profunda quando nós respeitamos as regras da interpretação e damos a interpretação correta e não produzimos uma palavra a partir da Bíblia, mas absorvemos a mensagem da Bíblia. Ela tem a sua própria mensagem. Se você gostou da interpretação do Salmo 81, verso 10, te convido a contribuir aí nos comentários e deixando qual texto você gostaria que nós trouxéssemos aqui a interpretação correta, seguindo as regras da hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Se ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, se inscreva e também deixe o seu like, porque isso é muito importante para o nosso canal. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.